Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, quero me justificar, né? A gente perdeu a licença, não sei se vocês já sabem, mas a gente perdeu algumas licenças de utilização de sistemas, inclusive o Google Meet para gravação. Alguns alunos comentaram que o Canva também estão sem acesso. Então, basicamente, o que aconteceu é que as empresas que forneceram ao longo da pandemia às instituições públicas essas ferramentas estão começando a cobrar agora, né? Também não vejo isso como um problema, faz parte do negócio, né? E o IFSC tendo a possibilidade de fazer alguma assinatura ou não, vai ao longo do tempo se adaptando, tá? Mas por enquanto nós estamos com algumas ferramentas reduzidas. A minha ideia é testar o OBS aqui, já testei com uma outra turma, deu certo. Hoje pela manhã não estava conseguindo, agora eu consegui. Mas isso não vai prejudicar o andamento da nossa unidade, até porque esse nosso último tópico, na verdade, normalmente eu deixo ele para a última aula só para a gente ter uma introdução a esse tema. E no segundo semestre, quando a gente fala de dados em saúde, quando a gente fala de sistemas de informação em saúde, a gente vai falando junto com a vigilância epidemiológica. Caso o retorno nosso aconteça de forma presencial para o próximo semestre, ainda a gente tem então a possibilidade de estar aí visitando esses ambientes, né, dentro das secretarias de saúde que disponibilizarem esse acesso para nós, para que a gente também conheça o lado prático da vigilância, que é uma das áreas de atuação, né, dentro da vigilância epidemiológica. E o material de leitura aqui, ele justamente caracteriza isso, né, que a gente entenda as áreas de atuação da vigilância em saúde, e quando ele descaracteriza isso, classifica a vigilância epidemiológica e outros tópicos ali inerentes a esse tema. Eu corrigi também ali o questionário que eu passei, né, um questionário introdutório, acho que um ou dois alunos fizeram corretamente ali, um aluno ou dois alunos copiaram da internet, né, ainda insistem nisso, né, de ficar fazendo copia e cole da internet, e outros alunos ali responderam uma corretamente ou a outra, enfim, mas a ideia ali era só para medir um pouco de quem realmente fez a leitura desse tópico inicial, pela importância desse tópico inicial, tá, dessa introdução a esse tema de vigilância em saúde e, consequentemente, dentro dela, vigilância epidemiológica. Para além disso, então, eu deixei esses dois materiais, né? Esse material que vocês estão vendo aqui em tela, os professores Luciano Cavalcante, Expedito Luna e o Wildo Araújo, e deixei um material complementar, que é um material de um curso técnico, né, de vigilância epidemiológica, de agente, né, de vigilância epidemiológica, mas ele tem uma abordagem mais nacional, né? Então ele faz um contexto histórico, desculpa, e ele mostra, na verdade, como isso funciona dentro do nosso sistema, dentro do sistema nacional. Então por isso que ele é interessante também de ser lido, e nós vamos abordar isso também no próximo semestre, tá? Bom, a partir disso, pessoal, a nossa avaliação que irá ocorrer semana que vem, eu vou disponibilizar uma prova objetiva, né? Vocês já sabem, dentro do plano de ensino, que a nossa última avaliação é uma prova objetiva. Possivelmente serão 20 questões, né? Naquele formato, o formato que normalmente eu faço, eu falo aquele formato, mas com vocês é a primeira vez, né? Eu faço questões amplas no sentido de exigir leitura, né? E dentro dessas questões, normalmente tem ali uma contradição, algum complemento que não condiz com a realidade. Então, vocês vão assinalar a correta ou a incorreta, tá? A ideia não é a pegadinha de errar uma palavra de propósito, mas sim que a própria avaliação em si reforce a leitura de vocês. Então, eu vou disponibilizar 2 dias, normalmente é isso que eu faço, né? A nossa aula é sexta-feira, então, no caso de vocês, eu disponibilizo a sexta e o sábado para vocês estarem realizando a avaliação, tá? Provavelmente eu gravo um vídeo também explicando a avaliação e aí vocês podem iniciar ela. Vão ser duas tentativas, tá? Justamente por isso, para que se alguém tiver algum problema de conexão possa tentar novamente. E aí, até domingo, segunda ou terça-feira, eu fecho as médias, né? Vejo quem foi aprovado, quem não foi. E aí na semana que vem, na outra semana, vocês podem estar fazendo os exames, a recuperação, tá? A recuperação final. Tá bom? Esse é o modelo, tá lá no plano de ensino, né? São 4 avaliações e essa é a nossa última avaliação. Na hora de fechar a nota, eu vou levar em consideração os alunos que estão fazendo as demais atividades, né? E tudo isso de forma positiva. Beleza, gente? A partir daí, então, sobre o tema em si, né? Eu pedi que vocês realizassem a leitura do capítulo 13 do livro Epidemiologia e Saúde, essa 8ª edição.
porque aqui tem algumas classificações, algumas definições, e a ideia aqui é só fazer uma passagem rápida, não vou ficar relendo, né? Vocês tinham a obrigação de fazer essa leitura, acredito que nem todos fizeram ainda, né? Então, façam. Mas a ideia é aqui justamente entender que a conceituação de vigilância em saúde pública, a conceituação de vigilância epidemiológica e algumas diferenças entre elas, como o sistema nacional, como a Lei 8.080 dentro do Brasil, que é a Lei Orgânica da Saúde, né, trata o conceito de vigilância epidemiológica, também está bem definido, e outros tópicos e algumas relações que têm relação com isso. Eu não vou ficar lendo aqui, né, a ideia é que forçar vocês a fazerem a leitura mesmo, mas eu acho que é bem interessante que o material aqui ele fala em vigilância em saúde como mais abrangente e vigilância epidemiológica, um termo que muitas vezes pode ser confundido, né, com epidemiologia em si. Então eles até colocam aqui, né, que na maior parte da literatura internacional, como em alguns órgãos governamentais responsáveis pelas práticas de vigilância, que tem se optado pela dominação de vigilância em saúde pública, né? Por que isso? Porque a vigilância epidemiológica, como uma caracterização inicial, ela não incluía práticas de prevenção e controle, né? E sim de vigilância, de vigilanciar o caso em si. Tá? Então, por isso é que esse próprio material ele trata de vigilância em saúde pública como algo mais abrangente, que trata de vigilância, prevenção, controle, entre outros temas. Tá? O material trata sobre os objetivos de um sistema de vigilância em saúde pública, né? Quais são os principais objetivos, ou seja, detectar quanto mais precocemente possível surtos e epidemias, mudança na distribuição espacial das ocorrências das doenças, que a gente já viu, né, os fatores que determinam isso, quais são os grupos mais afetados e as gravidades causadas por esses quadros de doença. Tá? Então, como objetivo também, medidas de prevenção e controle, por isso que vira aqui vigilância em saúde, e a avaliação dessas medidas, né? Você avaliar essas medidas para ver se elas surtem efeito. O material continua, né? Ele começa a abordar quais são os métodos utilizados no sistema de vigilância em saúde pública, citando inicialmente a seleção de prioridades, né? Então a gente tem diariamente casos e novos casos de N doenças acontecendo, e como a gente está falando de epidemiologia, a gente está falando de grupos, a questão da prevenção, dessa seleção de prioridades através de prevenção, controle, acompanhamento e vigilância está relacionado com esses agravos e a forma como eles se movimentam, como eles ocorrem na população e nessa distribuição dessas doenças. Né? Então, cabe a esse sistema de vigilância, seja ele federal, estadual, municipal, acompanhar e selecionar essas prioridades para tomar ações, certo? Quais são os objetivos depois disso, né? Você seleciona essas prioridades e verifica quais são os objetivos. E aí você tem, dentro de um sistema de vigilância, a classificação de subsistemas, e cada sistema pode interpretar de uma forma ou pode não ter todos esses subsistemas envolvidos, mas via de regra o que se espera, né? Que você tenha dentro de um sistema de vigilância epidemiológica um subsistema de informações, ou seja, que abasteça o sistema de vigilância em saúde pública com informações, né, com dados transformados em informações pertinentes ao acompanhamento, controle e prevenção do processo de saúde e doença. Tá? E aí entram aqui, né, mecanismos de coleta de dados, fluxos de informações, tudo isso através de sistemas computadorizados. Alguns alunos já colocaram aí, né, falaram da DIV ali de Santa Catarina, falaram do DataSUS ali quando a gente for fazer alguns acessos em alguns sistemas, por exemplo, SIM, sistema de mortalidade, o SINAM, o SINASC, o sistema de informação do PNI, né, do Plano Nacional de Imunização, entre outros sistemas que abastecem a vigilância em saúde de informações, tá? Um subsistema também de classificação de inteligência epidemiológica, né? Ou seja, responsável por prover as bases científicas, né? Então, digamos, a parte estudiosa, conceitual dentro de um sistema, né? Publicação de artigos, de estudos, de ferramentas, de metodologias que possam estar aperfeiçoando o sistema de vigilância em saúde. Então, a gente tem aí a participação das universidades, de pesquisadores, né? De entidades governamentais e não governamentais, de empresas privadas do ambiente
farmacêutico, enfim, que podem colaborar aí com esses trabalhos da inteligência epidemiológica, né? E um subsistema de divulgação dessas informações, né? Não adianta você só produzir informações, coletar informações, se você não disponibilizar essas informações, porque essas informações devem chegar ao público. Se a gente está falando de informações de saúde pública, as informações devem chegar ao público. E talvez o grande exemplo aqui são os boletins, né, de vigilância epidemiológica, os boletins em saúde pública e as suas adaptações e formatos de acordo com a realidade contemporânea. Nesse caso, vocês sabem, alguns alunos já colocaram lá no questionário, que a gente tem, por exemplo, aqui nos municípios, as divulgações feitas pelo Instagram, das informações relacionadas ao processo de saúde e doença. Especificamente agora, no momento de pandemia, a gente tem um foco voltado, né, para as questões da Covid-19, tanto de vacinação, quanto de leito, quanto de acompanhamento da situação atual. Então, tudo isso faz parte da divulgação dessas informações. Então, veja, você tem um subsistema ali dentro que trabalha com essas informações, né, na coleta, na análise e na busca por esses dados. Você tem um sistema de inteligência epidemiológica que, através dessas informações, produz conhecimento, produz ciência, e você tem a divulgação desses resultados, desses acompanhamentos, em forma de boletim, em forma de notas técnicas e em forma de outras questões dentro de um sistema de vigilância em saúde, tá? Tudo isso feito como forma de auxiliar e a abrangência total disso, né? Aí a gente passa para a detecção de casos, né? Quem teve a possibilidade de ler aquele livrinho que eu recomendo para vocês lá, aquele livro bem baratinho que tem na Amazon, né? Agora até me fugiu o nome. É interessante que no primeiro capítulo ele traz alguns casos de surtos bem específicos em acompanhamento pelo CDC, né? Pelo órgão de controle de doenças dos Estados Unidos. Então, é essa questão, né? Detectar esses casos a partir do primeiro momento e tentar identificar a partir daí as medidas a serem tomadas, né? Então, você tem, dentro de detecção de casos, a definição de um caso, você define o que é esse caso, e a partir daí as outras etapas, através de mecanismos, né, de detecção e outros pontos. As fontes de dados também, né, que serão utilizadas, eu não vou ficar reforçando isso aqui, porque eu acho que vai ser mais interessante quando a gente for dentro de um ambiente desse e o profissional lá mostrar. E outros pontos também que são importantes aí, para que a gente possa estar aperfeiçoando esse conhecimento, tá? Vamos em frente, então. A gente depois também tem a questão das notificações, né? No começo do capítulo, eu pulei aqui, não falei sobre isso, mas ali ele fala que essa questão de notificação compulsória, né? De notificação obrigatória de determinadas doenças fazem parte já em determinados países, né? Em determinadas regiões há mais de 100 anos, né? Então isso já acontece, esse controle, digamos assim, há muito tempo de determinadas doenças, e essa notificação internacional de doenças vem justamente na tentativa de se fazer um controle de doenças infecciosas, principalmente doenças infecciosas agudas, que cada vez mais, né, possuem a possibilidade de ser transmitidas devido ao nosso cenário socioeconômico atual, né? A gente sabe que uma pessoa hoje aqui em São Francisco, daqui 2 dias ele está lá na China, né, através aí dos nossos tipos de transporte atuais, da nossa malha de logística e tudo mais. Um agente patogênico pode estar sendo transportado hoje no interior da Índia e amanhã aparecer no fim do Alasca, por exemplo, né? Então essas questões de como a sociedade hoje convive, né, com as suas questões também nos traz uma reflexão sobre a importância de notificar casos, né, de surtos, né, e a Covid-19 é o grande exemplo. A gente teve ali uma manifestação inicial dessa primeira variação, essa primeira variante no interior da China, e foram fazer uma busca, né, dentro de um mercado e tudo mais. Isso acontece diariamente com determinadas doenças, com outras doenças, né? Se vocês forem assistir aquele documentário na Netflix Pandemia, vocês vão ver lá que isso acontece, esse acompanhamento, essa vigilância acontece.
em determinados ambientes por justamente tentar se antecipar a esses problemas. E o coronavírus, essa variante inicial lá de Wuhan, ela justamente fugiu desse controle, né, de vigilância, porque foi um caso altamente infeccioso que acabou se espalhando vertiginosamente e rapidamente se transformando numa pandemia. Então existe uma lista, tá, de notificação internacional de doenças, uma lista de doenças de informação compulsória, de informação obrigatória, justamente para que se possa ter um controle disso. Né? Vamos em frente. A partir daí, né, então se faz uma investigação epidemiológica, né? Você detecta os casos de interesse da vigilância e a etapa seguinte justamente consiste em investigar epidemiologicamente, fazer a caracterização desse processo de saúde e doença, né? Desde o período pré-patogênico, vocês lembram disso? Do período do patogênico até o seu desenlace, né? A sua cura, a sua alteração de morbidade ou a morte, né? Que é uma das características do desenlace. Então, essa investigação epidemiológica, ela parte de um princípio na busca por um caso índice, um caso inicial. A gente deu exemplo aqui do mercado de Wuhan, por exemplo. E essa investigação de campo, que vai a campo justamente tentar identificar isso, né? Ele caracteriza aqui em dois momentos, né? Em investigação clínico-laboratorial e epidemiológico do caso do índice, né, que eu falei agora há pouco, e a investigação epidemiológica de campo. E aqui a gente pode trazer também à tona o caso introdutório, né, que normalmente é dado em epidemiologia, o caso de John Snow, lá da epidemia de cólera em Londres, onde eles foram a campo justamente fazer essa investigação, e através de questionários tentava se criar inicialmente algumas hipóteses e depois tentar responder e validar essas hipóteses, tá? Bom, você faz esse passo, né? Depois você tem a consolidação e análise dos dados, então você faz essa coleta através da investigação clínica, laboratorial e epidemiológica do caso índice e a investigação de campo. Depois você consolida esses dados e analisa os dados para verificar quais são as medidas possíveis de interrupção das cadeias de transmissão. Trazendo para o caso da epidemia de Covid-19, da pandemia de Covid-19, a gente sabe, então, por ser uma doença infecto-contagiosa transmitida por vias respiratórias, né, que o isolamento, né, é uma forma eficiente de você interromper as cadeias de transmissão. Então, num primeiro momento, a diminuição do contato físico entre as pessoas é uma forma de tentativa de minimizar ou de interromper as cadeias de transmissão. A utilização de máscaras, né, vem como um exemplo posterior, assim por diante. É claro que a gente tem um problema entre a questão especificamente epidemiológica, no sentido qual é a melhor forma de você se conter isso, com o que o formato atual de uma sociedade de mercado, que hoje em dia é muito difícil você fazer com que os indivíduos não saiam para trabalhar, porque ela precisa buscar, né, o seu sustento, e outras formas também que vocês têm acompanhado no dia a dia. Isso aqui a gente pode debater mais para frente, de como é difícil trazer para o dia a dia essas questões. Mas isso não impede de que profissionais da área da saúde lutem ou explanem o que realmente deve ser feito, né? Que nesse caso, nos casos, né, desse exemplo dado, a ideia era de que a gente pudesse diminuir ou interromper essas cadeias de transmissão através do afastamento entre os indivíduos, né? Aí vem esse ponto, né? Aí vem essas recomendações, que foi justamente o que eu falei agora, né? O fique em casa, né? Um termo muito utilizado, ele não vem ao acaso, né? Ele passou por todo esse processo, justamente quando se identifica que é uma doença infecto-contagiosa, aguda, né? Grave, com alta taxa de transmissão, que uma das formas de intervenção mais eficientes de interrupção dessa cadeia de transmissão é justamente o isolamento dos indivíduos, o afastamento dos indivíduos, como forma de não fazer com que o vírus se multiplique. Né? Bom, a gente depois tem, então, né, através de todo esse processo, a divulgação das informações. Lembre-se que ali atrás a gente falou disso como um subsistema da área de vigilância em saúde, porque a divulgação das informações é justamente um aspecto importante, já que cabe aos sistemas públicos, né, de vigilância
informar a população, trazer a população à realidade dos fatos, né? E tentar, na medida do possível, não maquiar essas informações e não trazer ao indivíduo perspectivas falsas, tá? Por que eu estou falando isso? Tem um livro, eu até pedi para a biblioteca, eu espero que em breve esteja disponível para vocês, que trata sobre a gripe espanhola, né? Que já é um nome em si só errado, mas que justamente tem essa questão de que no Brasil, inclusive, na época da gripe espanhola e no mundo como um todo, a gente teve a falta de divulgação correta de informações prejudicam, né? Ou prejudica a tomada, a melhor tomada de decisão dos indivíduos, né? A gente tem passado por isso hoje em dia, não precisava nem trazer um caso tão antigo, né? Quando autoridades públicas que deveriam dar o exemplo não se comportam nas formas de tentar prevenir, né, controlar os problemas de saúde, e nesse caso da pandemia, a gente tem uma população que acaba se contradizendo com o que a ciência recomenda como melhores formas de prevenção. Se você tem um indivíduo público que não usa máscara, que diz que vacina não funciona e outras questões, a gente tem aí esse desarranjo, né, e vão surgir bolsões de pessoas que vão defender essas ideias por outras motivações, entre elas a ignorância e a falta de entendimento da importância dessas questões, tá? E aí a gente tem um ponto aqui que normalmente vocês vão encontrar, né, e dentro do trabalho de vocês também, quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso, que são justamente as conceituações, a forma como os sistemas de vigilância em saúde obtêm dados, informações, né, dos indivíduos, de grupos populacionais e as questões éticas relacionadas a isso, né? Como que as autoridades lidam com essas questões. Esse é um ponto bem interessante também de vocês estarem avaliando, tá? Depois, né, as avaliações dessas medidas de intervenção, você avalia se essas medidas de intervenção elas realmente têm funcionado, tá? Lembrem-se que, se tratando, por exemplo, da Covid-19, num primeiro momento a recomendação era de uma dose de vacina, por exemplo. E através das avaliações que são feitas nessas medidas de intervenção, a gente tem a possibilidade, ou precisou, necessitou, né, que nós avançássemos nesse programa de imunização, justamente após identificar novas variações, novas variantes, né, e outros pontos relacionados a isso. As avaliações dos próprios sistemas de vigilância, né, um sistema que avalia a intervenção, ele também precisa ser avaliado. E aí eu achei bem interessante o que alguns alunos colocaram, tá? Teve alguns alunos que colocaram que nos municípios onde convivem, onde residem ou de onde vieram, tem um site da vigilância que não funciona, ou nem tem, ou é muito pequeno, não traz informações sobre saúde. Enfim, isso acontece em muitos municípios, né? Então foi bem interessante que já desde o primeiro momento vocês fizessem uma análise crítica sobre isso, tá? Acho que é importante isso também. Aí ele traz alguns outros exemplos, né? Ele faz aqui algumas caracterizações que norteiam um sistema de vigilância através de alguns conceitos, né? Por exemplo, a flexibilidade do sistema, a qualidade dos dados, a aceitabilidade do sistema de saúde pública pela população, a sensibilidade desse sistema, né? Em questões de identificação dos problemas. Então, são esses os pontos aí que são abordados aqui no material. Fala também sobre a vigilância das doenças que emergem e as que reemergem, né? Isso aqui bem específico. A vigilância das emergências epidemiológicas de surtos e epidemias, né? Que é um dos papéis também mais importantes aqui, entre outros pontos. Bom, pessoal, tem mais coisas aqui, né? A ideia é não ficar falando passo a passo do livro, né? Que cabe a vocês fazerem essa leitura. Mas o que eu quero também deixar bem claro aqui é que com a mudança, né, com a mudança do perfil de morbidade da população, quando a gente sai de uma população, no caso a população mundial, que sofria com as doenças infecciosas e passa para um quadro elevado de mortes em doenças crônicas não transmissíveis e de acidentes e de violência, cabe também aos sistemas de vigilância em saúde atuar, prevenir e controlar esse tipo de caracterização de doenças também, tá? Então vai caber também aos sistemas de vigilância em saúde e ao sistema de vigilância epidemiológica
lidar com os conceitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis e aos efeitos dos acidentes e violência, tá? Ou seja, um exemplo claro aqui, aos sistemas de vigilância epidemiológica cabe também, por exemplo, acompanhar os casos de violência contra a mulher, contra grupos minoritários, contra acidentes relacionados a violências de trânsito, enfim, outras questões relacionadas com violência e acidentes, tá? Aqui a gente tem os quadros, né? Não, tem atualizações mais recentes. A ideia aqui é só vocês olharem como funciona um algoritmo de decisão, né? Em casos de identificação de eventos, né? Pelo Serviço Nacional de Vigilância e o que se deve fazer em relação a isso. É bem interessante vocês olharem isso, tá? Então é isso, gente. A ideia não é ficar falando muito mais do que isso. A ideia é vocês começarem essa leitura, porque no início do próximo semestre a gente já vai começar a falar sobre dados de saúde e através desses dados, os sistemas que se coletam esses dados, e vocês vão fazer ali alguns cálculos, vão estar acessando os sistemas, que eu acredito que vai deixar tudo mais claro em relação ao papel da vigilância epidemiológica, tá? Então fiquem tranquilos que vigilância epidemiológica, vigilância em saúde pública vai ser um tema ainda pertinente, recorrente aí para vocês, tá bom? Para finalizar, né, vamos ver se está todo mundo prestando atenção na aula aí, a turma de vocês eu vou fazer esse teste. Eu tenho programado aí para estar escrevendo semana que vem um projeto de extensão, né, em formato de podcast. Então, se algum de vocês se prontificar em atuar aí em conjunto, me mandem um e-mail, tá? Já tem alguns alunos interessados. A ideia é fazer um podcast da gestão hospitalar. Vou convidar alguns outros professores e a ideia é trazer egressos, né, ex-alunos do curso, ver o que estão fazendo da vida e profissionais da área de saúde também, das mais variadas disciplinas, né? Por exemplo, eu posso trazer alguém da área para falar sobre direitos humanos, dentro de aspectos básicos de direito, a professora Andréia também, a professora Carol, enfim, outros professores e colegas e alunos, né, que também vão estar participando. O projeto em si tem bolsa, tá? Tem 3 bolsas ali, mas eu já tenho 2 ou 3 alunas como lista de prioridade, porque elas já fizeram um projeto comigo sem bolsa. Então eu falei que assim que tivesse o primeiro projeto com bolsa e se ele for aprovado, elas têm essa prioridade, tá? Mas mesmo assim, sobrando vaga, todos que se prontificaram ali, eu vou fazer um sorteio, tá? Ou vou fazer uma escolha ali, pra gente dar dando continuidade a isso. Tá bom? Tranquilo? Então vamos conversando, qualquer dúvida estou à disposição, é só me chamarem e vamos em frente, tá? Avaliação semana que vem para a gente encerrar aí o semestre, tá bom? Até mais, boa semana, bom final de semana, aloha!